Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial do Flamengo. Cara, hoje a gente vai passar nossas dicas lá, dia 27, né, véspera da chegada do Boto, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, expectativa com José Boto, que chega logo de manhã, cara, ele chega cedinho, 6h30 da manhã, tá chegando no aeroporto, chega com algumas mudanças, com muita coisa aí pra gente falar, inclusive tem a declaração dele sobre treinador, sobre contratações. Ele define aí, né, já explica qual é a sua posição na hora de contratar um jogador para o técnico Felipe Luiz. A gente também tem o retorno aí, né, cara, de um dirigente, né, que foi covardemente retirado do Flamengo, uma sacanagem que fizeram com ele, que a gente já falou aqui algumas vezes. Diretor também chegando junto com o Boto, né? Então tem várias situações aí pra gente estar falando com vocês. Lembrando que a gente vai estar lá na pré-temporada nos Estados Unidos, o Boto, Felipe Luiz, todos devem estar já, os novos dirigentes, a galera que vai estar comandando o futebol do Flamengo, acredito que toda vai estar no caso em Gainesville, né, que é o local onde o Flamengo vai treinar, e Fort Lauderdale, onde joga contra o São Paulo, já numa preparação para a decisão da Supercopa do Brasil, que é no dia 2 de fevereiro, dos jogos também que a gente vai ter no Nordeste, que a gente vai falar aqui. Eu vou falar com vocês sobre tudo isso, lembrando que lá na FC Series, agora em janeiro, você tem aí a AZ Car Rental e você pode estar reservando aí o seu carro com eles, é totalmente automatizado, você chega na Flórida, já vai direto para o estacionamento, nem passa em guichê, já vai direto, teu carro vai estar te esperando lá, tudo automatizado. E claro, a viagem você pode programar inteira com a Milesis Esportes. Olha, Mundial de Clubes, Super Mundial, a sua pré-reserva já está rolando. Você já pode fazer a pré-reserva agora na Copa do Mundo de Clubes com a Milesis Esportes. Reserve agora, você torcedor do Mengão, você que torce pro Flu, pro Bota, pro Palmeiras que está se reforçando aí, tentando fechar a negociação do Andréas Pereira. Você pode estar reservando aqui na Milesis Esportes o melhor serviço de viagem para você garantir presença na Copa do Mundo de Clubes. Olha só, então o Boto está chegando neste dia 28, né, de manhã, 6 e pouco da manhã, ele já está chegando no Rio de Janeiro, vai fazer ali a alfândega, a gente vai ter alguém lá para fazer a chegada do Boto, e na sequência ele vai para o CT, para o Ninho do Urubu, né, por volta de 1h da tarde, fazer a coletiva de imprensa. Olha só o que o Boto falou. O Coluna trouxe aqui uma aspas interessante do José Boto, tá? A importância de manter aí o DNA nos clubes pelos quais ele passa. Quando se busca um treinador, você precisa perceber como o treinador joga, que tipo de jogadores ele gosta, que características ou que perfil tem o jogador que se enquadra na sua forma de jogar. Se você tenta a contratação sem que ele faça parte da sua política, da sua visão, algo está errado. Ele está falando uma das coisas que a gente mais reclamou, né, do Flamengo contratar um técnico que não tem o DNA do Flamengo, no caso do Tite, contratar jogadores que não têm o DNA do Flamengo, né? Então, isso nunca dá certo. E o Boto tem isso com ele, de tomar esse cuidado, né, redobrado, de contratar jogadores que tenham ali o DNA de Flamengo, tá? Então a gente tem aí situações de dirigentes que vêm junto com o Boto. Por exemplo, o Alfredo Almeida será o novo coordenador técnico do Flamengo, tá? Então, se falou aí, de repente um dia o Jesus voltar e ser o coordenador técnico do Felipe. Não, o Flamengo já tem um coordenador técnico. Esquece questão de Jorge Jesus nesse momento. O Flamengo já tem um coordenador técnico. É o homem de confiança do José Boto, inclusive estava com ele na Croácia, né? Alfredo Almeida, né, fará a mesma função que trabalhava com o Boto lá na Croácia. Então, tá chegando aí. Ele é diferente, né, do JP Sampaio, não é a mesma função do JP Sampaio. O Flamengo ainda não desistiu do JP Sampaio. Agora, o outro, tá, que pode
está sendo confirmado aí pelo Boto nos próximos dias, é o Gabriel Skinner. Lembram dele? Sofreu uma covardia absurda no Flamengo. Tiraram o cara que fazia era um dos melhores profissionais no departamento de futebol do Flamengo. Fazia logística, cuidava do contato com os jogadores. Esse cara era espetacular. Conseguiram tirar esse cara do clube, né? Então, o diretor de futebol, José Boto, terá liberdade para montar a sua equipe e reestruturar o departamento de futebol. Um nome forte para compor o time, tá, dos dirigentes é Gabriel Skinner. Lembrando que eu falei com vocês, até quando eu entrevistei o BAP, né, antes da eleição, eu falei, o Skinner, eu soube que foi lá conversar com o Jorge Jesus. O cara que era amigo do Jorge Jesus que eu estava falando era o Skinner. E que é amigo desses caras todos, inclusive conhece o Boto, conhece todo esse pessoal aí lá de Portugal, ele tem esse contato muito forte. Então, o nome forte para compor o time de dirigentes é o Gabriel Skinner, que exercia o cargo de supervisor de futebol desde 2019. Foi desligado por Rodolfo Landim em fevereiro deste ano. A gente sabe por quem que ele foi desligado, né? A gente sabe muito bem por quem que ele foi desligado, né? É isso aí. Então, o cargo do Skinner ainda não está definido, mas o profissional já participa do planejamento, tá? Internamente, o retorno de Skinner é visto aí com bons olhos, principalmente pela boa relação, quando eu falei com vocês, com os atletas. Pessoas que trabalham no CT apontam que ele será o principal elo de ligação entre Boto e o elenco no período inicial. Melhor amigo dos jogadores. E não é um cara que passa a mão na cabeça do jogador, mas tem um ótimo relacionamento com os jogadores. É um cara sensacional para fazer essa ponte, esse elo é importantíssimo, tá? Então a gente tem aí também o dia de início da preparação para o Carioca. Então nessa sexta-feira, Flamengo inicia a preparação para o campeonato. O elenco alternativo se reapresenta agora pela manhã no CT Ninho do Urubu. O técnico Kleber dos Santos, do Sub-20, vai comandar as atividades. Então a gente tem aí a relação completa de jogadores que vão atuar aí no Campeonato Carioca. O Diogo Alves, Lucas Furtado, Andrew e Eduardo Jung são os goleiros. Laterais direitos, Lucian e Daniel Salles. Laterais esquerdos, José Wellington, João Carbone e Ainoan, né? Zagueiros, Cleiton, Felipe Vieira, Iago e Damata. Volantes, Daniel Rogério, Ryan Lucas, Fabiano, Caio Garcia e João Victor. Meias, Rafael, Guilherme, aí o Lohan, né? O Lohan também está na área. Olha só, a gente tem os atacantes. Thiago, né? O Thiaguinho, voltando também ao Flamengo, né? O Thiaguinho tendo mais uma oportunidade. Felipe Tereza, o Wallacian, Sola, né? Felipe e Carlinhos. Eu levo muita fé no Felipe Tereza, cara. O Wallacian também. Felipe Tereza aí, importantíssimo, né? A gente vai falar sobre os confrontos que o Flamengo terá aí no Nordeste, ainda falar de mercado da bola, situação aí complicada, né? Contratação do Flamengo. O Flamengo tirou jogador do Botafogo, né? Tem muita situação aí pra gente comentar, conversar com vocês. Olha só. Então, o Flamengo definiu já um giro pelo Nordeste no início do Campeonato Carioca. Tá? O Flamengo então vai jogar em Aracaju, Campina Grande, Natal e São Luís do Maranhão. Vocês merecem, torcida do Flamengo merece no Nordeste. Primeira rodada, 12 de janeiro, 16 horas, Flamengo e Boa Vista, tá? Então 12 de janeiro, anota na agenda aí, no Nordeste, Flamengo e Boa Vista, no Batistão, em Aracaju. Então, ó, no dia 16 de janeiro, Madureira e Flamengo, no Amigão, em Campina Grande. Dia 19 de janeiro, 21 horas, terceira rodada, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas, em Natal, tá? 19 de janeiro, 21 horas, Arena das Dunas, em Natal. Esse 19 de janeiro é o mesmo dia do jogo lá da FC Series, Flamengo e São Paulo. Quarta rodada, Bangu e Flamengo, Castelão, São Luís, dia 22 de janeiro às 19 horas, tá? Então, para essas rodadas do estadual, o Flamengo atuará com o elenco alternativo que a gente passou para vocês, né? O time principal estará em Orlando, na verdade, chega em Orlando, sai por Orlando, mas vai estar em Gainesville, tá? Que é perto, 1 hora e pouco de Orlando, e vai para Fort Lauderdale e volta logo depois do jogo do Flamengo contra o São Paulo, tá certo? Então, a gente tem aqui também uma outra situação importante para passar para vocês, da contratação que o Flamengo tirou do Botafogo, e ele largou o aço.
largou o aço. O jogador que o Flamengo contratou do Botafogo, um garoto, ele largou o aço no Botafogo, informação do Flabase, do Flazoeiro também. O Flamengo acertou a contratação do Davi Rezende, de 15 anos, geração 2009, estava no Botafogo e chega para reforçar a base rubro-negra. Ele assinou um contrato de formação válido por 3 anos com o Flamengo. Botafogo ficou com uma porcentagem da futura venda. E ainda, através da rede social, o Davi anunciou o acerto e publicou uma foto antiga com a camisa do Flamengo na arquibancada do Engenhão. Que largada de aço. Para fechar 2024 com chave de ouro, olha só a declaração dele. Outra oportunidade de fazer melhor e melhor do que tudo que já fiz. Agradeço a Deus pela oportunidade de recomeço e pela oportunidade de poder continuar meu sonho. No momento mais difícil, ele se fez presente. O propósito dele não falha. Então, agradecendo demais e deixando claro que vai estar vivendo o melhor para ele, né? E não no Botafogo, mas no Flamengo. Você foi salvo. Brincadeiras à parte, toda a sorte do mundo aí, né? Merece muita sorte aí, realmente, o Davi Rezende. Bem, vamos lá, trazer aqui para vocês situação aí complicada, né? Envolvendo aí o Flamengo e o Internacional, essa situação aí de Thiago Maia, né? Dívida do Internacional com o Flamengo é uma dívida vergonhosa, né? O Internacional negocia a saída do Thiago Maia para o Santos, não tem condição de pagar, vai jogar para o Santos isso aí. Negociação envolvendo eles e o Flamengo aí segue gerando aí repercussões, né? Após atrasar o pagamento aí das primeiras parcelas do acordo firmado em 2024, o Clube Gaúcho agora busca uma solução que envolve a transferência do volante para o Santos. O Santos recentemente foi promovido aí à Série A, tá na Série A, vai contratar, o Thiago Maia tem uma história ligada ao Santos, né? O jogador aí, inclusive na época que jogou Olimpíada e tudo mais, estava no Santos. Então, a diretoria do Santos entrou em contato com o Internacional para avaliar as pendências financeiras e jurídicas envolvendo o jogador. As conversas entre Internacional e Santos incluem a possibilidade do time paulista assumir a dívida do Clube Gaúcho com o Flamengo. Essa informação foi trazida pelo jornalista Lucas Colar. O acordo foi feito em março de 24, 4 milhões de euros, 24,1 milhões de reais na época. O valor foi dividido em 10 parcelas, com os primeiros pagamentos programados para o segundo semestre. Então, eles não pagaram, tá? De acordo com o contrato, eles deveriam quitar 250 mil euros em agosto, seguidos por 2 parcelas de 400 mil e 50 mil euros em dezembro. No entanto, o pagamento referente a agosto permanece em atraso, o que levou o Flamengo a buscar alternativas para regularizar a situação. Cara, que brincadeira isso, que sacanagem. Parece o Corinthians também, que não pagou até agora o Mateuzinho. Corinthians ainda não pagou o Mateuzinho. Gente, o Corinthians não pagou o Mateuzinho. Não é só o Internacional, não. É o Corinthians. O Corinthians não pagou o Mateuzinho. E aí eles apelaram para a Brax, que é a garantidora da situação. E aí, como ele botou um garantidor, esse é o problema de aceitar o negócio de garantia, que eles quiseram tanto com o Hugo. Eles botaram a Brax como garantidor só no ano agora de 2025 que eles têm recebíveis da Brax. E aí o Flamengo, né, nos próximos meses vai estar recebendo não do Corinthians, mas da Brax, porque tinha que pagar o Corinthians, paga direto ao Flamengo. É quase que um fiador. É um fiador, né? Então, a situação aí do Inter que não paga ao Flamengo, terrível, né? E caso a transferência para o Santos seja concluída, o Clube Paulista assumirá a dívida total do Internacional com o Flamengo. Então a primeira coisa que vai fazer é pagar a dívida. Tem que, para o Flamengo aceitar a situação, a negociação, né, que envolve dívida, o Santos tem que quitar com o Flamengo, tá? Então, as parcelas restantes programadas para para serem quitadas até agosto de 2027, né, incluindo aí os pagamentos futuros já previstos, tá? Desfecho aí da negociação é aguardada e esse desfecho é aguardado e aí o Flamengo também tá de olho nisso aí porque queira ou não, é dinheiro, né? É dinheiro. Ele tá falando de agora com valor atualizado uns 27 milhões de reais. O euro subiu muito, 27 milhões de reais. É muito dinheiro, tá? E a gente tem aí o Flamengo monitorando mais um atacante, o atacante equatoriano do Bruges da Bélgica, tá? Tá jogando no Bruges da Bélgica. Flamengo de olho no Alan Minda, tá? Atacante de 21 anos, tá?
equatoriano, tá no Bruges da Bélgica, como eu falei. O portal Trivela Futebol trouxe essa informação. Ele se destacou em 2024 tanto pelo seu clube quanto pela seleção equatoriana. José Boto, recém-contratado, acompanhou de perto as atuações de Minda e se mostrou impressionado com o desempenho do atleta, segundo o Trivela. Amanhã teremos aí a entrevista coletiva do José Boto. Ele vai poder aí também falar um pouco sobre isso, né? Quem que tá, se é que ele fala, se ele vai falar sobre quem está na mira, poder aí passar para a galera um pouco do que está acontecendo. Olha só, a gente falou do atacante que estava no 13 da Paraíba, né, e está de volta ao Flamengo a partir de 1º de janeiro, será reforço nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Ele tem sido reforço nesse começo de Carioca já há alguns anos, né? O Thiaguinho, ele agora já está com 23 anos, passou por 4 empréstimos nos últimos anos, jogou no 13, o Sampaio Correia, no Houston Dynamo, tá? O Thiaguinho foi aquele que o Flamengo contratou do Náutico, pagou caro, né? Tá retornando aí mais uma vez, então um atacante aí retornando ao Flamengo, mas que o Flamengo ainda não conseguiu fazer, né, esse jogador vingar, né? Infelizmente não conseguiu fazer o jogador vingar. Eu queria falar com vocês aqui com relação ao maior desfalque que o Flamengo teve em 2024, cara. Para mim, o maior desfalque que o Flamengo teve foi o Everton Cebolinha. Ele vivia aí uma fase incrível, né? A temporada aí, para ele, encerrou mais cedo com um problema no tendão, né, de Aquiles. Ele ficou de fora de 38 jogos, foi o atleta que mais ficou fora dos jogos aí, foi o que teve mais desfalque, né? Foi o mais complicado, né? A situação mais complicada de 2024, mas não foi mais complicado que o Vinha e que o Pedro. A lesão dele retorna um pouco antes, então a gente tem aí, né, um reforço importante já para o início da temporada, vai ser muito importante. O jogador que mais fez falta, ele está retornando aí, o Cebolinha, então a gente vai ter aí retornos aí importantes, né, a todo pano, do Luiz Araújo e Cebolinha, dois lados aí, o Flamengo regado aí dos dois lados, né, por mais que não tenha um centroavante, né, de ofício, como o Pedro, o Carlinhos agora vai estar nesse momento de recuperação e tudo mais, mas não tem um atacante titular como o Pedro, nem o Gabigol, não tem um cara assim, né, um jogador de destaque no futebol brasileiro. Com o Pedro lesionado e o Gabigol saindo, o Flamengo vai precisar contratar. E aí o Firmino, né, é o nome aí que a gente inclusive quer ver o que o Boto pode falar na coletiva sobre o Firmino, mas o Firmino é esse nome aí, confirmado, que o Flamengo está buscando. A situação aí, os torcedores do Flamengo pedem, né, a contratação do Firmino. A informação já foi aí confirmada, inclusive, né, por muitos jornalistas, né? A gente também trouxe que o jogador realmente interessava ao Felipe Luiz, interessava ao Boto, e todo mundo aí também confirmando a informação, e o Flamengo vai caminhando, né? Não está avançado ainda, não tem um negócio fechado, quase fechado, como é o caso lá que dizem do Andréas Pereira com o Palmeiras, né? O Palmeiras está contratando forte, o Flamengo vai ter que começar a contratar também, mas sabe que o Flamengo já gastou muito em 2024. O Palmeiras não foi campeão, o Flamengo foi, conseguiu ainda salvar ali, ser campeão da Copa do Brasil. Então, o Flamengo gastou muito já em 2024, agora tem que arrumar a casa, né? Agora, é importante a gente falar também que o Flamengo é o segundo time com mais vitórias na história do Brasileirão de pontos corridos. Olha que loucura. Com 374 vitórias desde o início do formato em 2003, o Flamengo ocupa a segunda posição atrás apenas do São Paulo, que lidera com 381 jogos ganhos, tá? São Paulo 381, Flamengo 374, Internacional 357 sem pagar jogador que contrata, Palmeiras 351, Corinthians 341 sem pagar jogador que contrata, Santos 340, Atlético 338, Fluminense 334, Grêmio 328, Atlético Paranaense 320. Tem uns clubes aí que nem aparecem na lista. Que loucura, né, rapaz? Pois é. Então, a gente teve aí também algumas situações aí importantes para a gente passar para vocês, que aconteceram nos últimos dias, dia de festa, muita gente não acompanhou, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente falar terminar falando do Roberto Firmino, né? Falar que o Flamengo é o segundo time
com o maior superávit, tá? O Flamengo tem o maior superávit aí, o segundo maior superávit do mundo, cara. Uma loucura, o Flamengo bem demais aí, né? O Flamengo bem demais, a gente precisa falar sobre isso. Mas falar do consenso do Roberto Firmino, né? O nome do Roberto Firmino aí já é consenso aí entre todos, tá? O BAP também, não só o Boto, o Felipe Luiz, apesar de que o BAP deixou claro, né? O BAP deixou claro que ele não ia se meter nas contratações dos profissionais, até para ele poder cobrar se houvesse um erro. Então, ele deixou claro que ele não vai se meter, mas ele opina. E na opinião dele também, né, segundo informações que foram publicadas aqui, Bernardo Ramos, Júlio Miguel Neto, galera que está postando, na opinião dele, tá, do BAP, é um nome interessante. Então, nós temos aí departamento de futebol, presidente, né? Nós temos muita gente que manda no Flamengo, né? Inclusive o mais importante, que vão ser os profissionais, o Felipe Luiz e o Boto. Então, há um consenso total com relação ao nome de Roberto Firmino. Agora, vai conseguir avançar? Vai conseguir contratar? São outros 500, né? Eles já alinharam, então, a diretoria já alinhou, né, a intenção de buscar a contratação. Já está alinhado, inclusive, já com o presidente Luiz Eduardo Baptista, né? O BAP já passou até quanto pode chegar. Isso aí é com o presidente. Os profissionais decidem a contratação, quem passa o orçamento para eles é o presidente, tá? Então, o presidente já passou tudo, eles já sabem até onde podem chegar para contratar o Firmino, e agora é com eles. Agora é com eles, tá? Então já alinharam a intenção de buscar o jogador e a negociação deve começar aí então com Al Ahly, né? Para que aconteça aí uma rescisão amigável ou alguma situação para eles evitarem de pagar um salário de 10 milhões praticamente por mês de reais até junho de 2026, é um valor altíssimo para os árabes lá. A linha resolveu e aí o Flamengo sabe até onde pode esticar a corda com o Firmino para assinar um contrato com ele de aproximadamente 3 anos, né? O jogador possivelmente encerraria a carreira no Flamengo e tem muitos torcedores aí empolgados com a possível chegada aí do Firmino. E você? Comenta aqui, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a chegada do Roberto Firmino. O que você acha do nome aí que foi trazido aí pelo Trivela, do jogador que joga na Bélgica, né, do equatoriano, né, do Alan Mina? O que você acha disso tudo? Comenta aqui que eu vou gostar de ler. E cara, história de Natal, vi uma entrevista do Davi Luiz que eu fiquei muito impressionado, ele falando que ele costuma fazer umas rifas, né, umas brincadeiras no Natal e que toda vez, né, eu gosto muito do Davi, viu gente? Gosto muito do Davi. Que toda vez saíam as pessoas que realmente precisavam dos presentes. A pessoa queria um iPhone vermelho, tinha perdido e tudo mais, saía o iPhone vermelho para a pessoa, ele nem sabia qual era a cor que estava dentro da caixa. Então, eu vou falar para vocês. São atitudes assim que me mostram o caráter da pessoa. O Flamengo não quis renovar, a gente não pode agora também crucificar o jogador pela escolha, né, do seu novo time. Se escolher um rival, paciência, não é por isso que o Davi vai deixar de ser essa pessoa maravilhosa que a gente conhece muito bem. Boa sorte ao Davi na sequência aí, né, do seu trabalho, vai continuar aí mais um pouco, não vai se aposentar ainda, mas muito boa sorte aí ao Davi Luiz, tá? Então, a gente teve aí todas as notícias do Mengão, a gente tem amanhã então a chegada do José Boto, vamos ter aí muita informação para trazer ainda no decorrer do dia para vocês. Agradeço demais aí o carinho, você que tá aqui fala, papa, fiquei até o final, tava contigo até o final, tô empolgado ou não, eu não quero. Comenta aí o que você acha com relação à questão do Roberto Firmino, nessa possibilidade do Flamengo contratar o Roberto Firmino. Vai chegar, não vai chegar? Lembrando aí, né, que a gente tem aí basquete hoje tem Mengão no Maracanãzinho, né, o Flamengo atuando aí mais uma vez agora contra o São José pelo NBB, tá? Então às 20 horas no Maracanãzinho, o Flamengo que está no segundo lugar aí com 14 vitórias, 3 derrotas, o líder é o Minas com 15 vitórias e 2 derrotas, e eles enfrentam o Bauru em casa. Vai que, né?
Então o Flamengo aí enfrenta o São José, que está aí na 12ª colocação. O Flamengo tem grandes chances de vitória. Eu vou preparar aí, né, uma fezinha para hoje aí, com certeza. Lembrar você aí que na Mais Cabelo, você tem Mais Cabelo em todo lugar do Brasil, você tem avaliação grátis aí na Mais Cabelo, tem em qualquer canto do país uma Mais Cabelo. Você encontra uma Mais Cabelo em qualquer lugar do país. Mais Cabelo é a melhor do segmento. Tá com a gente aí, né? A gente está fazendo tratamento na Mais Cabelo. Faça você também, conheça, faça a sua avaliação grátis. Eu vou também lembrar você que se você, né, quer aí participar dos nossos sorteios, bonés aí da Super Cap do Flamengo, do Paparazzo Rubro-Negro, olha só, você quer participar dos sorteios aqui, ó, que top. Participar dos sorteios com a gente é paparazorubronegro.com.br. É no nosso portal Paparazzo Rubro-Negro, você faz o cadastro, coloca o teu e-mail, a gente está sorteando, já está mandando presente para algumas pessoas, né? Eu não fico passando aqui os nomes de todo mundo, mas a gente está sorteando já, até porque a gente tem muito aqui, né? A Super Cap está regando geral, então a gente está sorteando para ser justo, não vou ficar escolhendo um ou outro, a gente está sorteando e mandando para vocês, tá certo? Quero lembrar você também, cara, você ficou até o final, eu quero lembrar você que lá no Insta eu postei, cara, e eu vou deixar aqui na minha descrição também o @, né? A minha irmã, ela trabalha com questão de plantação, paisagismo, ela faz na sua casa, ela pode, em fevereiro ela volta ao Rio de Janeiro, ela está no Rio agora, mas em fevereiro volta ao Rio, você pode estar consultando aí também, tá? Ela é sensacional, cara, ela ontem me colocou para plantar aqui, né, Jardim Cria, olha só que legal, eu ontem plantando aqui, ela me ajudou a fazer todo o paisagismo aqui, e eu plantando, cara, é sensacional, né? Então, quiser conhecer aí, pode chamar aí a Carol no Jardim Cria, tá? @Jardim Cria, vai lá, já chama, já viu o que ela pode fazer na sua casa. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!